Quero desde já agradecer a todos que estão aqui para apresentar essas comunicações, também como ouvintes, né? Ao longo de toda a semana aí, a gente vai ter ainda mais uma mesa, e aí acabam as comunicações, mas o evento não termina, né? A gente tem um evento, a gente tem ainda a conferência de encerramento amanhã, tá? Às 8h30 da tarde, depois do lançamento do livro decorrente do evento do ano passado. Então, meu nome é Wendel Cioloso, estou aqui para apresentar a honra de apresentar essa grande amiga, querida, saudosa, porque estou mas muito querida, minha amiga, professora doutora Juliana Prata, que fez graduação, mestrado e doutorado na UFRJ, ligado tudo no âmbito do programa de instituições do UFRJ, organização pela professora Carolina Rodrigues, e vai aqui hoje conduzir essa mesa. A palavra é sua, Ju, boa apresentação para todos, e até daqui a pouco. Boa tarde, pessoal. Agradeço imensamente o convite, né, dos professores Wendel, Rose, Marta. Me senti lisonjeada de poder participar. É muito importante a gente ter esse tipo de oportunidade, né, especialmente esses eventos de forma remota permitem que a gente consiga participar, às vezes, de eventos que, se fossem totalmente presenciais, a gente não conseguiria, né, por motivos diversos. Então, acho que isso é muito importante ressaltar em relação a esse evento, né, do PEN-UERJ, que faz uso, né, desse recurso que é a tecnologia e acaba nos permitindo aí encontrar, matar saudades, mesmo que virtualmente. Então, obrigada pelo convite. Vou passar algumas instruções rápidas, né, para os apresentadores sobre as comunicações, sobre a dinâmica aqui, até para a gente não atrasar muito. Vocês têm 15 minutos, né, de tempo de apresentação para comunicar. E aí, quando tiver faltando 5 minutos, eu vou avisar no chat, tá? E aí, quando faltar 1 minuto, aviso novamente, tá bom? Antes de começarmos, vou apresentar. Então, vamos seguir a ordem que está no caderno de resumos, tá? Então, o primeiro a apresentar seria o José Ricardo Menezes de Freitas, graduando em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. A análise tomasiana dos 3 graus do ente a partir do comentário ao líder de causas. Zé Ricardo, está pronto? Sim, estou pronto. Sim? Podemos começar? Podemos, claro. Então, fica à vontade. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a aceitação, né, do meu trabalho de pesquisa. Fico muito satisfeito em fazer parte dessa comunicação, né? Um evento tão organizado e com ótimos temas. Palestrantes dispensa comentários, né? Então, fico muito satisfeito. Bom, sem mais delongas, entrando no assunto, conforme foi dito, o tema da presente comunicação é o comentário, né, ao Liber de Casus. Analisando o título da comunicação, a gente pode inicialmente por partes, né? Um comentário, certo, de uma obra. É mais que justo iniciarmos considerando que obra é esta, né? O Liber de Casus. Bom, o Liber de Casus é uma das grandes obras, né, da filosofia medieval, tema de comentários, como é estilo tratar, né? Estudos, ela adentrou, né? A origem dela é um tanto desconhecida até hoje. É fruto de debate que seria o autor do Liber de Causas, ou Livro das Causas, né? Mas é inquestionável a influência dele no mundo medieval. Bom, se formos perguntar assim, certo, então é uma obra um pouco, entre aspas, misteriosa, ninguém sabe o autor, né? Mas qual é o contexto em que ela se insere, né? Então, assim, o Livro das Causas, ele é como o próprio nome já comenta, né? Ele tem mais de um nome. Mas, se formos assim perguntar Livro das Causas, já dá uma pista, ao menos, do assunto desse livro, né? Então, o livro fala das causas. Então, trata-se de um termo filosófico um pouco mais abrangente, né? Um termo inicial. Por isso que não é um livro para iniciantes, né? Então, o livro das quando se fala de causas, assim, pegamos um panorama medieval mesmo, né? Então, quando fala de causas, trata de uma sequência, não só talvez
lógica, mas ontológica, né? Então, não é um tratado de um assunto para iniciantes, mas um tratado de ontologia, digamos assim, mesmo que vai investigar as causas, né? Quando esse livro adentrou o medievo, a princípio, falava-se muito que o autor seria Aristóteles, né? Ou pseudo-Aristóteles. Mas a partir que essa obra ela entrou na Universidade de Paris, dentre os maestros estava Tomás de Aquino, cujo comentário vamos falar, começou, nesse mesmo instante que ela entrou na Universidade de Paris, uma pergunta sobre quem seria o seu autor. Né? E algo que Tomás de Aquino analisou e viu, então, num trabalho mesmo, penetração da obra, que ela tem a influência, né, foi muito influenciada por uma obra de um neoplatônico do século V, chamado Próclo. Ele escreveu uma obra chamada Elementos de Teologia, conhecida na filosofia neoplatônica. Então, mas aqui notou que o Liber de Causas, o Livro das Causas, tem bastante elementos que análogos e semelhantes ao dito por Próclo, né? Claro, há inúmeras etapas anteriores a isso, o livro não estava sendo tão bem traduzido, porque Tomás já tinha não sabia grego. Ele dependia de um tradutor medieval chamado Guilherme de Boerbeck. E pegou uma tradução, tanto do elemento de teologia do Próclo, e agora com o Liber de Causa, ele conseguiu fazer um trabalho de comparação textual e viu que havia semelhanças. Então ele põe um ponto de interrogação no autor. Né? Então eu comento isso para vermos quão interessante é, porque é uma obra que não só tem um problema filosófico por trás, mas tem um problema mesmo filológico, tem uma lógica de quem seria esse autor e do conteúdo dela. Né? E é curioso, ademais, porque normalmente se pensa, quando falamos de Tomás de Aquino, que ele seria um pensador medieval que bebeu muito de Aristóteles. Né? Então, mas, na verdade, há uma característica platônica em Tomás de Aquino. Desde o século passado para cá, essa influência platônica no pensamento tomasiano tem sido mais abordada. Né? Então, não é algo novo. No século passado, por exemplo, temos um Cornélio Fabro, né? Um sacerdote que, digamos assim, seu magnum opus, né? Suas obras maiores, foi exatamente para estudar essa influência platônica em Tomás de Aquino. E o comentário Liber de Causas deixa isso bem claro, né? Então, mostrando desde já o problema por trás, a grandiosidade que ele pegou em todo o período, né? Mas entrando aqui de fato ao comentário, então, certo, temos uma noção geral mais ou menos da obra, é uma obra de metafísica, digamos, ontologia, que vai falar sobre as causas. Né? Então, analisando esse mundo, temos que a causa é uma sequência de efeitos que surgem por causas superiores. E interessante porque Tomás de Aquino, esse comentário ao Liber de Causas, é uma obra assim, última, né? Já está nos seus anos finais de exercício literário, digamos assim. Por exemplo, essa obra ela é contemporânea, ela foi feita no mesmo momento em que Tomás de Aquino estava fazendo a Suma Teológica, que é a sua principal obra. Aí pergunta-se, então, se é uma obra do último momento, e junto com a Suma Teológica ele estava fazendo este comentário, é porque ele viu algo que mereceria, né, merecia que ele tirasse um tempo exatamente para comentar essa obra. Né? E esse insight é curioso, porque eu sabe muito bem que São Tomás teve, como foi comentado. Essa análise, olha, o autor talvez não seja quem muitos digam que é, e porque há um insight interessante nessa obra, no assunto, que pode servir até mesmo para considerações teológicas. Razão porque essa obra tem uma razão inserida entre as últimas obras de Tomás de Aquino. Pois bem, então, fecho aqui o parênteses introdutório para termos uma noção geral da obra e do comentário, para adentrarmos agora no assunto. Né? Bom, o livro da causa, então, o autor que é desconhecido, até hoje é fruto de debate, ele começa um diálogo com Próclo, que foi um filósofo neoplatônico. Então, se insere no mundo hierarquizado neoplatônico, ou seja, há um universo, uma ordem, né? Há uma hierarquia ontológica
de seres inferiores e superiores. No universo neoplatônico, por exemplo, havia o ou o bem, que seria Deus, digamos assim, né? E haveria intermediários, divindades menores, pelas quais, influenciados por esse bem, porém não tão perfeitas quanto ele, influenciariam como causas segundas as coisas sublunares, digamos assim, terrenas. O autor do livro de Caos, ele fala um pouco disso, mas ele já faz algumas alterações. A saber, ele exclui, e por isso que Tomás comenta isso até, se olharmos o que Proclo falou, podemos dividir essa hierarquia no universo, desde o bem até as coisas naturais, do mundo natural, há uma hierarquia tríplice, ou seja, esse bem superior, há os chamados as Rênades, né, esses deuses intermediários, que seriam, assim, fazer uma comparação, algo como essas ideias platônicas, né, pelas quais as coisas inferiores serviriam como que a partir de um modelo, e as coisas criadas, né, as coisas corruptíveis e tal. E o autor do livro das causas, ele corta os intermediários, então não há mais esses Rênades ou esses deuses que serviriam de causa segunda. No livro das causas, então, há uma nova dinâmica agora dupla presente no mundo. Deus e as coisas criadas. Então, mas vê isso, só que ele interpreta a partir da leitura da fé cristã, que é ela, que é essa que influencia ele em suas obras. Né? Então, ele analisa isso e ele começa o seguinte. Para a pesquisa, para a comunicação, eu separei a proposição 18. Né? É interessante porque cada tópico do livro, do Liber de Casos, se olharmos a estrutura textual, fizermos um trabalho de compreensão textual, o método é propriamente dedutivo, ou seja, começa com uma proposição universal, digamos assim, um tópico, e vai destrinchando ele. Então, parte de uma ideia geral ao particular. Até quem diga que isso é uma estrutura análoga à matemática euclidiana, como se fosse um axioma geral, e esse axioma geral vai destrinchando em casos particulares para compreendermos melhor esse axioma geral. Então, por isso que cada capítulo, digamos assim, é uma proporção diferente, em que uma vai avançando a compreensão daquela que lhe é anterior. Então, é uma ordem dependente, você não pode entender e pular uma preposição, porque isso tem que ter lidado uma anteriormente, mas constitui-se um todo. Né? E esse todo é dedutivo, um método dedutivo, pelo qual nós vamos investigando e adentrando nesse tema. Então, o Tomás, ele inicia, então, como eu falei, separando aqui a proposição 18, então já na metade do comentário, mas ela tem algo interessante porque ela dialoga, e isso é uma das razões pela qual eu separei ela na comunicação, ela dialoga com uma tese geral da própria filosofia de Tomás de Aquino, filosofia tomista. Se pegamos assim como os demais estruturas dos comentários, né, há normalmente a fala do autor, né, no caso aqui a fala é escrita, que foi dito pelo autor do Liber de Causas, e depois o comentário de Tomás. O autor, então, ele inicia a proposição 18, o Alex 18, dizendo o seguinte: todas as coisas têm um ente, um ser, existem, pelo ser primeiro, ou ente primeiro. Então, res omnes habent entiam propter ens prima, por causa do ente primeiro. E as coisas vivas, elas vivem pela vida primeira. E as coisas intelectuais, elas têm ciência, têm intelectualidade, pela inteligência primeira. É interessante que Tomás ele analisa isso, ele fala o seguinte, ó, então essa hierarquia do mundo, a gente pode reduzi-la em três. Ou seja, temos as coisas que existem, aquelas que vivem e aquelas que inteligem. Né? Então, há uma tríplice hierarquia que podemos reduzir a totalidade das coisas. Mas, independente ou diferente de uma visão neoplatônica, em que a causa dessas três realidades, as perfeições ou bondades, usando a própria linguagem do Liber de Causas, deriva de uma rena, de uma divindade intermediária, elas se reduzem naquele ente primeiro, causa simples, que é Deus. Então, Deus seria ele mesmo, aquele ser mais perfeito,
a vida perfeita, a inteligência perfeita. Mas no ato de criação, as coisas diferentes dele, cada uma tem o seu grau. Fazem porque há algumas que apenas vivem, são os minerais, aqueles, sei lá, um corpo, um cadáver, por exemplo, que não tem vida. Outros são que vivem, e é próprio daqueles que vivem ter uma independência. Tomás de Aquino, por exemplo, na questão 17, 16 da primeira página da Suma Teológica, não estou lembrado bem, ele comenta que a própria daquele ser vivo tem uma independência, mover-se per se ipso, né, por si mesmo. E há aqueles que inteligem. Percebam que é uma hierarquia em que o superior tem aquilo que o inferior tem, mais algo, mais uma realidade, mais uma perfeição. Então, Tomás, ele enxerga essa hierarquia, ele a reduz a tríplice realidade. Há aquele que é superior nessa tríplice hierarquia, sim, que é o ser. Com isso, eu dialogo numa parte da Suma Teológica, na primeira parte, que São Tomás fala que o ser é o ato dos atos. Então, aquele que ata aquela realidade atual, primeiro, e que faz com que todas as outras realidades existam. Então, para que algo seja inteligente, com capacidade de raciocinar e que viva, é necessário que ele tenha o ser. Né? Então, ser, interessante que são uma síntese que fica mais fácil. De um lado, entender do ser como uma atualidade de Aristóteles, mas também como uma perfeição constitui o ente de tal modo que o coloca dentro de uma hierarquia do mundo. Então ele dialoga, claro, usando o conceito aristotélico, mas também há algo neoplatônico aí. É interessante também para compreender a síntese tomasiana. O Liber de Causa é um perfeito exemplo disso. Há mais alguns minutinhos na apresentação? Mais 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, bom. Para fingir encerrar nas dúvidas, a gente pode demorar mais, né? Mas curioso assim, para sintetizar o assunto, né? Partimos então pelo título do livro, o livro das causas. Então há causas pelas quais as coisas do mundo são ordenadas. E essa ordem não é uma ordem casual, mas é uma ordem hierárquica. E que para entender, por exemplo, um ente superior, você precisa compreender que há entes inferiores. Então, pegarmos o exemplo do ser humano, por exemplo. Como é que ele seria compreendido pela ótica tomasiana? Ele é um ser, então, assim como uma pedra, por exemplo, temos o ser, somos entes, mas somos entes pelos quais nós temos uma independência, nós vivemos também, que é comum com os animais, por exemplo, um cachorro, um gato. Mas, e aí a nota característica do ser humano, temos inteligência, uma capacidade de raciocinar sobre nós mesmos e sobre as coisas exteriores, pelos quais tudo que há externo a nós faz parte do nosso ser imaterialmente, pela cognição, pela inteligência. Então, sabe, o ser humano é essa síntese, que essa tríplice ordem ela significa, porque é no homem, em Tomás, que há essa síntese, essas perfeições. Então, encerro aqui a comunicação brevemente, né, para tentar cativar, né, pela importância da obra, e fico aberto para posteriores perguntas. Obrigado. Obrigada, José Ricardo. Vamos deixar as perguntas para o final, tá, pessoal? Aí todo mundo segue, né, as apresentações e aí a gente vai anotando as dúvidas, as questões, sugestões, e aí no final a gente abre para essa troca entre todos, tá bom? Agora a gente vai para o próximo, que é o Gustavo Felipe da Silva, doutorando em História pela UFPR, que vai apresentar o trabalho A Interpretação Geral de Mateus 16, 19, Alex Libertatis e o Direito da Propriedade, os argumentos ocamianos contra as teorias da plenitude, potestatis papal no Diálogos terceiro. Gustavo, está aí? Consegue abrir a câmera para a gente? Obrigada, Gustavo. Você tem 15 minutos, e aí faltando 5 eu te aviso também, tá bom? Boa tarde, pessoal. Então, como a Juliana disse, né, o meu trabalho aí vai abordar, né, a crítica à plenitude potestatis no terceiro diálogo de Guilherme de Ockham. O meu ponto de partida foi o desenvolvimento, né, da cristandade medieval
para chegar, né, nessa temática, mas a questão da dimensão política que o cristianismo adota, né, com a conversão de Constantino, no qual Constantino passa a ser, né, chefe de Estado e chefe da Igreja também. Com isso, né, dado o Império do Ocidente, né, que havia caído pelas invasões bárbaras, né, eu foquei na proposta ocidental de reconstrução do Império, né, em uma ideia de contraposição ao modelo oriental, no qual Constantino passa a ser chefe de igreja e de Estado, no qual no Ocidente teríamos aí uma ideia de uma construção de uma centralidade religiosa e política na figura do Papa, né, que estaria aí fundamentada, né, contextualizando rapidamente aqui, em Leão I, né, com a ideia de primado papal, Gelásio, né, com a teoria ali dos dois gládios, né, dos dois governos, com a coroação de Pipino, e posteriormente ali com a coroação, né, de Carlos Magno pelo Papa, que transmitiram, né, no Ocidente essa ideia de que a autoridade secular viria, né, do Papa, que o Papa possuía alguma autoridade nessa esfera. Posteriormente também pela doação, né, pela falsa doação ali de Constantino, no qual o Império teria sido doado, né, tanto do Oriente e do Ocidente para o Papa. Posteriormente ali também com o Papa Gregório, né, oitavo, no seu Status Papai, no qual dizia, né, que o Papa possuía a autoridade sobre ambos os governos, né, seja espiritual ou secular, de modo que poderia ir até a depor, né, destituir imperadores e reis. Assim, de modo bem geral, né, são eventos, né, que ajudaram, né, a consolidar, né, o Papa como uma figura central, né, tanto religiosa quanto política na cristandade medieval. Isso não quer dizer, né, que não tenham existido resistências, né, no caso, a gente tem ali os conflitos, né, entre Bonifácio VIII e Filipe o Belo, no século XIII, no século XIV, aí a gente vai ter os conflitos envolvendo o Papa João XXII e o Imperador Luís IV da Baviera, né, que vão fomentar diversos debates, né, teóricos, seja na Cúria Papal, ou seja por teóricos aí vinculados ou mais próximos dos interesses imperiais, né, do governo secular. Então, no século XIV, a gente vai ter aí uma divisão, né, das teorias políticas entre as teorias curialistas, né, as teorias imperialistas e a Via Média, né, de modo que aí, após Bonifácio, né, como diz Nietzsche, né, um grande comentador aí do período, vai dizer que toda discussão política ela vai girar em torno da questão da potestade papal. Isso vai afetar, né, até mesmo Ockham, que inicialmente não era, né, um filósofo que escrevia sobre teoria política ou sobre política, ele não foi iniciado na política como os teóricos políticos, né, comentando Aristóteles, que havia entrado ali no século XIII, né, no Ocidente, mas ele vai acabar envolvido, né, na questão política justamente pois é convocado, né, lecionava na universidade, é convocado a se defender perante o Papa, de alguns escritos seus que são acusados de conter heresia, e vai entrar em contato com a crise existente aí da Ordem Franciscana, no qual Ockham se iniciou bem cedo na sua vida, era franciscano, e entra em contato com esse conflito existente entre a Ordem Franciscana e o Papa João XXII, no qual ele não reconhecia mais ali a pobreza de Cristo e passou a atacar os franciscanos. Então, Ockham vai tomar partido da sua ordem e vai passar a atacar o Papa, escrever contra o Papa e acusá-lo de heresia.
motivo que vai fazer com que Ockham, o geral ali da ordem, né, o Miguel de Cesena e demais franciscanos, peçam asilo na corte do imperador Luís IV da Baviera, imperador esse que também possuía um conflito com o Papa devido à sua eleição imperial, que não havia sido reconhecida pelo Papa. Então, o Papa não reconhece a sua eleição, não dá o direito, né, dele governar legalmente, e reivindica para si o direito de governar o império. Então, existe essa questão. Ockham se refugia na corte do Luís IV da Baviera e, a partir desse momento, vai passar a escrever sobre obras políticas e questões envolvendo a potestade do Papa, o poder do Papa e o império. A obra que eu uso aqui para a apresentação, que é uma das obras escritas nesse período, aqui é a terceira parte do diálogo, e nessa obra, né, ali no primeiro tratado, intitulado Sobre o Poder do Papa e do Clero, Ockham vai apresentar 5 teses, né, que vai atacar a respeito da potestade papal com o intuito de melhor exemplificar e questionar as teses existentes no período. Então, ele vai apresentar 5 teses, né, nesse primeiro tratado, uma referente ao que a gente chama de curialismo radical, um curialismo espiritual, curialismo misto e o anticurialismo. E uma quinta posição que seria uma via média entre todas essas, que seria a proposta de Ockham, a questão da potestade papal. Mas nessas outras ele vai estar criticando, então, a questão da potestade papal, dessas teorias a respeito do poder do Papa. Os argumentos, né, mobilizados por Ockham vão visar atacar primariamente o curialismo radical, né, que é uma versão mais universalizada da tese a respeito, né, da potestade papal, que não há como dizer se pertence a uma pessoa em si, a um teórico em si do período, especula-se que seja de François Maimonides, mas não há como provar efetivamente que seja dele. Então, ele fez mais um compilado de um modo mais universal que abrangesse as teses ali do período. Essa tese aí vai se fundamentar principalmente, né, na passagem de Mateus 16, 19, né, das chaves dadas a Pedro, ao apóstolo Pedro, e posteriormente na Constituição Solite de Inocêncio III, no qual a palavra tudo, né, ela vai, num sentido jurídico, realmente abranger tudo. E na compreensão de que Cristo, que foi verdadeiro rei, tanto terreno e espiritual, ele também possuía essa potestade secular, então os herdeiros, né, do apóstolo Pedro também teriam. Então, Ockham vai começar, né, o primeiro argumento que Ockham vai mobilizar contra essa pretensão, essa ideia de plenitude de potestades, é a compreensão geral de Mateus 16, 19, né? Então, através da exégese bíblica, né, e de outras passagens, ele vai demonstrar que o entendimento de tudo dessa passagem ele é compreendido erroneamente, né? Para isso, ele vai mobilizar, então, a passagem de Mateus 3, Lucas 3, em que dizia que toda a igreja vinha ao Jordão, que todos aceitavam o batismo, mas que nesse momento, né, não dá para entender tudo de modo geral, contrastando com outras passagens. Então, a passagem de Mateus 16, 19 também deveria, né, se observar essa questão, ou em Colossenses 3, 20, Efésios 6, 5, Timóteo, que diz que todos deviam ser submissos, né, aos seus senhores, às autoridades, mas que em muitos momentos, em outras passagens, isso também se contraria, ou
a questão das mulheres, né, em Efésios 5, que deviam ser submissas aos seus maridos, mas que em muitas das passagens se observa que as mulheres não devem ser necessariamente só submissas aos seus maridos, mas que em muitos aspectos elas são consideradas iguais. Então, Ockham vai mobilizar diversas passagens para contrastar com a passagem de Mateus 16, 19, para demonstrar que a palavra tudo, né, na passagem de Mateus 16, ela implica que o Papa, né, tem uma potestade hiperbólica. Gustavo, você tem mais 5 minutos, tá? Um outro argumento, então, aí, que vai ser o argumento principal, vai ser o argumento, né, teológico pautado, então, no pressuposto da liberdade cristã, que na 8 Questões, uma outra obra de cunho político-acadêmica de Ockham, é considerada aí o principal argumento, né, contra a plenitude potestatis papal, né, que por uma instituição de Cristo, então, a lei cristã é uma lei de liberdade em relação à antiga lei, né, a lei mosaica. E se o Papa possuísse, então, a plenitude potestatis, né, a ponto de poder fazer tudo que quiser, né, tudo que não se opõe à lei divina, à lei natural, a lei cristã seria uma lei de servidão maior do que a lei mosaica, o que implicaria diversas coisas onerosas, né, seja espiritualmente ou materialmente, para a cristandade, né. Esse argumento vai ser fundamentado principalmente na Epístola de Tiago, né, em 1º de Tiago, que diz que todos foram chamados ali a lei, no qual o Novo Testamento, né, é chamado de lei de perfeita liberdade, né. Hoje me vai chamar a atenção, um comentador aqui dos escritos de Ockham, que esse argumento, ele não é original a Ockham, né, mas ele pertenceria a Miguel de Cezanne, e Ockham acabou usando politicamente, ele é o primeiro a usar, devido à sua validade teológica e conhecimento e aceitação no período. Um dos últimos argumentos aí que Ockham vai apresentar, né, para finalizar aqui, ele vai retomar a questão da existência da propriedade entre infiéis, e que dado, né, que os infiéis e fiéis, o demais povo fora da cristandade também possuem, né, domínio de propriedade, não se pode comprovar, então, que o Papa, ele possui aí uma potestade total, né, hiperbólica, pois esses povos possuem essa liberdade de propriedade, não são servos do Papa. Então, Ockham vai se manter, né, aí fiel, né, ao que ele havia apresentado no primeiro Diálogos. O Diálogos é composto pela parte 1 e pela parte 3, isso eu foquei aqui no Diálogos 3, mas no Diálogo 1, lá no livro 8, ele já havia pontuado, né, essa questão da liberdade evangélica como uma crítica à potestade papal no espiritual, e a questão da propriedade na esfera secular como uma crítica à potestade papal. Então, ele vai se manter fiel aos argumentos, né, que negavam aí a plenitude potestatis papal. Então, né, para concluir, né, Ockham vai atuar, né, como um teólogo, mas não apenas como teólogo, né, mas também como um crítico político envolto ali nas circunstâncias, né, históricas que ele acabou envolvido, né, com o objetivo ali de corrigir as interpretações bíblicas, né, talvez aí equivocadas, e restaurar um sentido mais espiritual para o governo cristão, que não envolvesse, né, a esfera secular. Então, Ockham vai propor aí, ligeiramente, né, a gente pode observar uma separação, né, regular aí entre o governo espiritual e o governo secular. Com a ideia, né, de fazer a manutenção de possíveis crises, né, que pudessem ocorrer da intervenção do espiritual no governo secular. Mais um minuto, tá, Gustavo? 1 minuto? Mas eu já concluí. Basicamente, essa
essa questão que eu queria comunicar. Tá ótimo, então. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Vamos para a próxima apresentação, que é do Iago Nicolas de Abreu Soares, doutorando na Universidade Federal do Ceará. Vai apresentar a comunicação, a apreensão do bem prático e sua fundamentação ontológica em Tomás de Aquino. Iago, você tem 15 minutos, tá? Ok. Então, boa tarde. Eu agradeço pela oportunidade. Agradeço também pela mediação. Como foi dito, né, sou doutorando aqui na UFC, da Universidade Federal do Ceará. Fiz o meu mestrado também lá e minha graduação na UES. A minha pesquisa, ela envolve a ética de São Tomás de Aquino, mais especificamente um problema que surge na década de 60, através de uma interpretação que nós chamamos de um movimento chamado New Natural Law Theory, que vai ser uma corrente de interpretação anglo, né, principalmente anglo, mas também com raízes em certo desenvolvimento na Alemanha e tal. Logo eu vou explicar direitinho isso. Mas vai ser uma interpretação que vai surgir, que vai contrapor a interpretação ética do neotomismo. Né? Então, você tem a interpretação dos neotomistas, daqueles autores do século XIX e XX, que interpretaram a apreensão do bem e da lei natural, ou seja, aquelas, digamos, atos de conduta humana em vista de algum bem, como devemos proceder, né, na medida em que a razão ela pode alcançar. E aí seria a lei natural, na medida em que a razão pode alcançar. E os neotomistas, eles geralmente falavam da apreensão do bem moral, ou seja, daquilo que nós devemos fazer, dos atos morais. Essa apreensão ela se dá a partir de uma análise da natureza humana e da natureza criada. Então, o ser humano, ele olharia como a natureza é, os seus princípios, olharia como o ser humano é, o seu funcionamento, as suas potencialidades, seus objetos, e a partir dessa análise da natureza humana se determinava a lei natural. Né? Quais são aquelas coisas que são, podemos dizer, certas, erradas, morais ou imorais, a partir da análise da natureza humana, na medida em que a razão pode alcançar. Se for algo que a razão não alcança sozinha, aí já seria lei divina, né? Já seria uma teologia moral propriamente dita. Mas essa interpretação ela acabou encontrando uma dificuldade pelo movimento da New Natural Law Theory, certo? Iniciada por Germain Griset, que ele é americano, mas tem origem francófona, né, por essa pronúncia, e teve uma grande parceria com um outro autor, que é australiano, que é o John Finnis, que ele é muito famoso aqui no Brasil. Quando se fala em justnaturalismo no Brasil, geralmente citam John Finnis, né, tanto no direito quanto na filosofia. Justnaturalismo tomista, né, mas também, de modo geral, justnaturalismo. O pessoal do direito e dos estudos da ética clássica, assim, tem muita atenção com ele. Então, eles, influenciados pelo movimento da filosofia analítica, eles vão questionar essa interpretação dos neotomistas e vão dizer que essa não é a posição de São Tomás de Aquino, que para São Tomás você não apreende a lei natural por uma análise de como a natureza do ser humano, a natureza criada é. E para isso eles vão trazer diversos argumentos, né, que eu vou elencar aqui os principais. Mas a principal dificuldade é por causa de uma questão uma questão metaética muito clássica, que é a discussão do ESO problem. Em inglês se chama geralmente ESO problem, mas em português nós chamamos geralmente de guilhotina de Hume ou lei de Hume.
né? Em inglês, geralmente, eles não usam esse termo, mas is or problem, é o problema ser, dever ser. Ou seja, segundo esse problema, você não pode concluir proposições imperativas, práticas. Por exemplo, o homem não pode matar, né? Isso é uma proposição prática imperativa, proibitiva. Ele não pode concluir isso a partir de premissas ontológicas, ou seja, de análises descritivas da natureza. Então, você pode falar assim, e não poderia falar assim, segundo esse princípio. Por exemplo, o ser humano, ele é vivo, e o ser humano, ele tem um sentimento ruim por caso um próximo dele morra. Então, você só está fazendo análises descritivas, né? Você está falando que o ser humano é vivo e ele tem um sentimento ruim quando ele vê um concidadão morrer. E a partir daí concluir que você não poderia matar. Né? E aí você tem uma conclusão prática. Então você tira uma análise da natureza do ser humano e a partir daí tira uma conclusão proibitiva ou imperativa. Segundo a lei de Hume, você não poderia fazer isso porque conclusões práticas e imperativas não se seguem de premissas descritivas. Por quê? Porque há o princípio na lógica de que tudo que está na conclusão deve ter premissas. Como nas premissas não estão nenhum tipo de verbo prático ou de uma proposição prática, então a conclusão não poderia ser prática. Só peço licença para botar aqui o carregador, que de repente eu... Onde eu estava? Sim. E aí tem outros argumentos também que logo eu vou dizer, mas além de Germain Griset e John Finnis, nós vamos ter também uma pessoa muito importante que foi pouco estudado no Brasil, e eu estou tentando me dedicar um pouco nele também. Não que não foi estudado, mas tem poucos artigos ou escritos sobre ele, que é o Horkheimer, que é um autor germanófono, né? E ele escreveu o Natural Law and Natural Rights, né? E esse autor, ele também tem muitas posições que são semelhantes com a New Natural Law Theory, apesar de que não são totalmente iguais, por isso que não é tão correto você colocar ele dentro desse grupo, porque tem algumas diferenças que, se eu for colocar aqui as diferenças, vai custar muito tempo, mas ele já vem de uma linha do Klucksen, né, que é um alemão, e já vem dessa linha de uma crítica à interpretação da autonomia. Tá? As três principais críticas que esses autores fazem, a primeira eu já elenquei, que é o problema da falácia naturalista, ou is-or problem. Para os neotomistas, nós estaríamos dizendo que nós estaríamos concluindo em proposições imperativas a partir de uma análise da natureza, né? Os neotomistas estariam incorrendo nisso. Um terceiro problema seria a da a ordem do conhecimento e da ordem ontológica, né? Por quê? Porque para São Tomás de Aquino, você primeiro conhece os objetos e depois conhece a natureza da coisa. Então, você primeiro vê as ações daquilo, a partir dos efeitos daquilo, você consegue retornar para a causa e reconhecer a sua natureza. Então, nós vemos que, por exemplo, que o homem, o ser humano, ele raciocina. A partir dos efeitos desse ato, né, do objeto, o objeto é a verdade, ou é inteligível, se encontra a potência, que é o raciocínio, a inteligência, e a partir dessa potência você vai afirmar algo da natureza humana. Então, o ser humano é racional. Então, a ordem do conhecimento não é a mesma ordem ontológica. Qual é a ordem ontológica? Você é né, numa análise tomista, você é ser humano. Por que é ser humano? Tem a potência de raciocinar. E porque raciocina, você pode conhecer
objetos inteligíveis, a verdade, etc. Mas na ordem do conhecimento, você primeiro vê ele raciocinando e depois você chega a essa conclusão da natureza. Pronto. Então, para eles, qual seria o problema do neotomismo? Eles estão querendo encontrar o objeto da vontade humana, que é o bem moral, querem encontrar o objeto da vontade humana, ou o objeto também do intelecto prático, que seria a verdade prática, a partir de uma análise da natureza. Mas, segundo eles, você primeiro conhece o bem e a verdade prática através das ações humanas, e depois conhece a natureza humana. E é curioso porque assim eles colocam a ética como uma primazia com relação à antropologia. Você primeiro analisa os atos humanos, depois você conhece o ser humano. Uma outra dificuldade que eles... Iago, você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá bom. Uma outra dificuldade que eles colocam é a de reduzir a moralidade humana ao campo ontológico. Já não é mais a questão lógica de você tirar a conclusão a partir das premissas, mas você reduzir a questão do ente, reduzir o ente moral ao ente físico. Seria uma outra crítica. A minha pesquisa ela é basicamente em analisar os escritos de São Tomás de Aquino e ver se ele tem essa mesma posição que a Newton-Northrup Law Theory coloca como ele tem, né? A minha conclusão é que não, né, por diversos motivos. O primeiro deles é que, de fato, para São Tomás de Aquino, os primeiros princípios práticos, que são aquelas leis morais evidentes para todo mundo, né, na sua teoria, elas são evidentes. Então, elas não são conclusões de um silogismo. Isso é fato. Né? Para ele, os primeiros princípios práticos, eles são evidentes e não são conclusões de um silogismo. Então, no entanto, haveria aqui a possibilidade, e de fato ocorre isso, né, de que a fundamentação da apreensão dos primeiros princípios práticos não seja independente com relação a um conhecimento ontológico dos seres. Né? Nesse caso, não haveria uma fundamentação silogística, mas uma fundamentação epistemológica. Vou dar um exemplo. Você pode conhecer de modo... Nós colocaremos como evidente, por exemplo, se você conhece o que é um triângulo e o que são lados, e aí a partir desse conhecimento, nós podemos dizer que o triângulo é uma figura, um polígono de 3 lados, como evidente, né, nós podemos colocar assim, porque você já conhece os termos triângulo e lados. Né? Do mesmo modo, os primeiros princípios práticos da lei moral, eles podem ser moralmente evidentes, mas a partir de uma fundamentação ontológica. E aí não seria uma fundamentação silogística, que a gente não estaria colocando as afirmações da natureza como premissas, mas são condições sine qua non à apreensão dos primeiros princípios práticos evidentes não ocorreriam. E para comprovar isso, né, e aí já encerrando, eu não tenho tempo de tratar de tudo, é uma questão muito complexa, mas eu sei que o tempo está correndo, mas já há um estudo muito interessante de 2000, um livro de 2021, 2022, de um polonês, que ele é professor em Xangai, que é Golubievski, o nome dele. E ele escreveu um livro sobre a noção de imitação da natureza em São Tomás de Aquino. A imitação da natureza geralmente é falada nos estudos como a questão da estética e da arte, que de fato é um princípio da filosofia da arte, né? A arte imita a natureza. No entanto, esse autor ele mostra, de modo muito interessante, que o termo aqui arte, que São Tomás utiliza, ele utiliza também em outros pontos, que ela abrange não só o campo poético, mas também o campo teorético. Tá? Esse termo aqui, arte, quando São Tomás, ele usa em várias ocasiões, e São Tomás, às vezes, ele deixa de modo estrito, como poético, e às vezes ele bota de modo geral, como teorético também. Isso
acaba fundamentando certas passagens da Suma Teológica em que Tomás, para poder dizer que algo é um princípio prático que se deve fazer, ele se recorre a movimentos da natureza. Então, para poder concluir, eu vou dar só um exemplo da introdução ao comentário à política. Ele vai falar que a política do governo, né, ela deve ser a ordenação das partes para o todo, né? E aí tem o princípio do bem comum, muito caro ao justnaturalismo, né? A ordenação das partes para o todo. E como ele fundamenta esse princípio prático? Ele fundamenta falando dos animais, né? E aí ele cita as abelhas e outros animais no qual eles ordenam, e ele dá também a analogia dos membros do corpo, né? Do qual as suas partes se ordenam para o todo. Nesse caso, ele está aplicando aqui a arte como uma imitação da natureza. Em que sentido? No sentido que a inteligência, ela olha o funcionamento da natureza e retira dela princípios práticos. Esses princípios práticos não é uma imitação material bruta, né? Porque se fosse, então a nossa política deveria ser uma colmeia de abelhas. Deveria ser igual. Não. É olhar a colmeia de abelhas e encontrar nela princípios do agir, que não são materialmente idênticos, mas são formalmente análogos. Né? E acho que já devo ter estourado o tempo. Muito obrigado pela atenção. Perdão também caso tenha ficado confuso. Nada, que isso, Iago. Obrigada, parabéns pelo trabalho. E agora vamos para a próxima, a professora doutora Maria Cecília Columbani, que vai apresentar o trabalho La Mirada sobre a Alma como exercício subjetivante. Agostinho, herdeiro do conglomerado grego. Profesora, cuando estiver pronta, podemos comenzar. Bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. El proyecto del presente trabajo consiste en relevar la atención que recae sobre el alma como geografía de cuidado en los procesos de subjetivación a partir de la inquietud por la constitución del sujeto ético que gana espacio en la letra de los pensadores tardoantiguos y medievales, siguiendo el análisis que efectúa Michel Foucault en torno a la llamada historia de la espiritualidad en Occidente como modo de acceso a la verdad. La problematización del sujeto ético entre griegos y romanos ya estuvo presente en el tomo segundo de la historia de la sexualidad, pero más tarde el pensador francés retoma la consideración del cuidado del alma, tal como lo hiciera en la hermenéutica del sujeto. En este sentido, la mirada y la atención sobre el alma constituye la condición de posibilidad de la constitución del sujeto en relación con su modo de actuar, su actitud de vida, en última instancia con su ethos como desafío existencial. Esa atención mirada se presenta como un continuum, como aquello que sostiene la construcción de un modelo de vida. La empresa subjetivante no parece concluida sustancialmente, sino abierta a una actividad sostenida, ininterrumpida. En el fondo, hay una visión optimista anclada en la actividad poética del sujeto que deviene un artesano de su propia vida, anclado en el celoso cuidado del alma como entidad ontológicamente superior al cuerpo. Una visión optimista que impacta en la dimensión antropológica,
ya que el tiempo de trabajo sobre uno mismo y la práctica adecuada logran transformar la vida en un objeto bello, rescatando la vieja calocagatía socrática. El cuidado del alma conduce así el desplazamiento o tránsito entre dos estados del sujeto. Solo el cuidado permite la transformación y la consolidación del hombre como sujeto ético, estético. Dado el escaso tiempo, voy a omitir a Filón y voy a pasar a Agustín. Entonces, Agustín, el retorno al alma como gesto narrativo. Cito a Agustín en las Confesiones 10, 3, 4. Mis confesiones, leídas u oídas, excitan el corazón para que no se duerma en su mortal desesperación y diga, no puedo. Y le despiertan al amor de tu misericordia y a la dulzura de tu gracia, por la que es fuerte el flaco que llega a tener conciencia de su flaqueza. Fin de la cita. Quisiéramos entonces abordar un autor significativo en la constitución de todo paisaje antropológico. Nos referimos a Agustín como pensador bisagra en la preocupación por aquellas prácticas que tienden al cuidado del alma. Desde este lugar proponemos vincularlo con la noción griega de epístrofe geautú, que significa precisamente el retorno a uno mismo, el giro sobre uno mismo. Esta conversión ad se implica un desplazamiento de la mirada y en tal sentido una nueva configuración antropológico-espacial. El retorno al sujeto, el volverse sobre sí o tornarse sobre uno mismo, implica el recorte de un territorio íntimo, privado, donde el hombre se encuentra consigo mismo, con su más genuina interioridad. Si el examen de conciencia en su momento constituyó una práctica privilegiada de toda empresa moral, la confesión agustina aparece como un acto de veridicción y permite tener registro de la totalidad de la vida y contribuir a que ésta, la vida, se convierta en un objeto bello como fin último. Así entendida, la confesión, anclada en el alma como el espacio de búsqueda de toda verdad, vehiculiza la conversión hacia uno mismo. Toda constitución ética supone una serie de prácticas de sí, una ascética y un logos que la asegure. La tarea es hacerse cargo de las propias acciones, devenir soberano de uno mismo como modo de escapar de la esclavitud de lo superfluo
de lo vano y de lo aparente. Creemos ver, en última instancia, la plasmación de una partición histórica que abre territorios de calificación de los sujetos. La díada se juega en la polaridad clásica entre hibris y sofrosine, el exceso y la templanza, que ocupara el escenario del mundo clásico. Esta partición fundamental opera como el dominio de saber que distribuye las conductas humanas en sus rangos específicos. El alma es nuevamente el lugar de la mirada, la geografía a la que conduce el retorno sobre uno mismo. El cuidado del alma, como en toda dimensión ascética, supone algún registro narrativo. El sujeto recorre su íntimo territorio y la práctica discursiva propia de la confesión se centra esencialmente alrededor de lo hecho y de lo dicho. Afirma Agustín, reconociendo el valor de la confesión como práctica de sí y como remedio para un alma que pudo haberse equivocado. Cito: quiero recordar mis pasadas fealdades y las carnales corrupciones de mi alma, no porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío. Por amor de tu amor hago esto, recorriendo con la memoria llena de amargura aquellos mis caminos perversísimos. Fin de la cita, Confesiones 2:1:1. El sujeto se constituye de este modo en un ser capaz de abrirse a un otro en gesto narrativo. La Professora, memoria, mais 5 minutos, tá bom? muy bien, la memoria contribuye a la gesta y es la mediación del otro, en este caso Dios y su amor infinito, la que posibilita la cura de los pesares y las aflicciones de un alma que sufre por sus errores. En efecto, las prácticas de sí son prácticas vinculantes y la figura de un otro está presente en la economía general del cuidado de sí y de la conversión de sí como movimientos complementarios. En la experiencia agustina, Dios opera como el interlocutor de la práctica, al tiempo que su contacto y magisterio es la condición de posibilidad del cuidado del alma y de su salud. Conclusiones. ¿Cuál es exactamente la recompensa de cualquiera de estas prácticas de uno mismo? Indudablemente, el primer estado que nos asalta es la tranquilidad del alma. Efectivamente, la vieja tranquilitas estoica constituye ese merecido reposo del alma que ha trabajado afanosamente
por alejar toda perturbación, todo foco de inquietud que le proporcione agitación alguna. Así entendida, la tranquilidad es un estado de calma, de bonanza e incluso de pureza y libertad. La libertad de no saberse esclavo de lo superfluo y lo innecesario. Es en este punto donde las prácticas discursivas juegan un papel decisivo. Quien recurre a ellos, a ellas, como soporte de vida, sabe de su estado de vigilia, de su atención sobre sí. Allí está el verdadero cuidado del alma, en el deseo vigoroso de una vida bienaventurada. Pero eso exige trabajo, esfuerzo, atención y un estado permanente de vigilia. Muchísimas gracias. Juliana. Ora, será que a Juliana caiu? Bom, então eu vou chamar o próximo apresentador. Obrigada, professora. Gracias, Marta. Vamos, então, deixa eu abrir aqui a programação. A última apresentação, da Isis Gonçalves. Mundos, a Ectonerai e as concepções de Nubort no imaginário gaélico em Conachat, século XVI. Pode começar? Sim, fique à vontade. Tá bom, obrigada. Então, gente, boa tarde, né? Como foi dito, eu faço parte do programa de pós-graduação em História Social, na UFRJ, né? E, assim, hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a Ectranerai, né, que é o meu objeto de estudo. Ela é um mito irlandês, né? E, assim, tentar entender como que ela ajuda a pensar as ideias de morte e de pós-vida no imaginário gaélico, né? E aí eu estou fazendo um recorte numa região específica, que é a região de Connacht, no século XVI. Pode passar. Então, para começar, né, eu queria apresentar o meu objeto. Então, essa narrativa que eu estou estudando, né, a Ectranerai, ela foi preservada em manuscritos do século XVI, né? Assim, alguns historiadores, né, que estudaram o documento, eles entendem que pela linguagem é como se tivesse uma versão manuscrita de uma tradição oral, de um mito oral que datava ali mais ou menos do século IX e X, né? Mas como a minha fonte ela foi produzida no século XVI, eu estou tentando abarcar todo esse contexto da Irlanda no século XVI, né? E assim, o que me interessa é entender como que essa história conversa com a forma como os gaélicos eles viam a morte, né, e o outro mundo, num período que eles estavam vivendo fortes mudanças políticas e culturais, né? Mas eu vou falar melhor sobre isso. Pode passar. Isso. E aí, né, para iniciar, eu acho muito importante abordar esse contexto histórico, até para entender em qual contexto que essa fonte foi produzida, né? Em qual contexto que ela está inserida. E, assim, bem resumidamente, o que a gente tem que entender é que no século XVI, a Irlanda ela era bem fragmentada politicamente, né? Por toda uma história, né, durante toda uma Idade Média, eles sofreram constantes invasões dos ingleses. Só que aqui, né, no século XIX, no século XVI, esses ingleses eles tinham domínio só sobre uma parte
da Irlanda, né, que eles chamavam de English Pale. E aí, se vocês conseguirem ver no mapa, mais ou menos é onde é a região hoje de Dublin. Então, o controle inglês ele era mais forte lá. E aí, o restante da ilha, né, os reinos mais para o interior da ilha, eles estavam basicamente sob o controle de reis e de clãs gaélicos, né, diferentemente da região do English Pale. E a escolha é justamente por essa, né? Connacht era uma dessas regiões onde essas tradições gaélicas elas se mantinham vivas, né? Assim, pensando na lógica, né, de apesar dessas pressões externas e domínio inglês querendo adentrar cada vez mais. E um outro detalhe é que a fonte que eu estou estudando ela foi produzida em Connacht, né? Então essas coisas elas se casam muito bem e foi aí que eu entendi que eu precisava estudar o contexto, né, como uma forma geral. Pode passar. E aí, aqui no slide 4, né, eu falo sobre as famílias letradas que, assim, tinham um papel fundamental na produção dessas fontes, né, e desse mito que é Ectra Nerai. Então, assim, essas famílias, basicamente, elas eram compostas por poetas, cronistas, professores, enfim. Era como se fosse uma classe da elite especializada em, enfim, transcrever toda a cultura, né? E assim, o trabalho deles era copiar manuscritos, né? Manuscritos bem intencionais, né? Que procuravam transmitir histórias e que davam um sentido político para toda essa experiência que eles estavam tendo, né? E assim, eu entendi que esse mito, né? Esse manuscrito, ele só chega para a gente porque assim existia um esforço consciente de preservar uma certa memória, né? Então, assim, eu estou analisando, eu estou colocando como de fundo para ler esse documento, isso, né? Ele foi planejado para ser escrito. E aí, aqui no slide, eu separei esses quatro exemplos, porque foram nesses 4 documentos onde eu encontrei a Ectra Nerai, né? Diferentes versões, mas, assim, é basicamente a mesma narrativa. Pode passar. E aí, falando da Ectra Nerai mesmo, né? Sobre o que compõe, sobre o que ela fala. Então, ela é uma história do gênero Ectrai, né? Ou seja, nas traduções, né, pelo que a gente consegue entender, todas essas Ectrais elas vão falar necessariamente de uma aventura sobrenatural, né? E aí, enfim, cada uma vai ser de um jeito, mas basicamente é sobre isso. E aí, o que a gente tem que entender? Muito resumidamente, né? Todo o evento dessa narrativa, ela acontece na noite de Samhain, né? Que é o ritual pagão celta, justamente que fala sobre essa fenda entre o mundo dos vivos e os mortos se tornar mais... Enfim, que você consegue atravessar com mais facilidade. E aí, o herói, o personagem principal, né, o Nera, ele consegue atravessar para esse outro mundo e volta com visões e mensagens, né, basicamente. Então, assim, essa é uma narrativa que mistura mito, né, o sobrenatural e também fica bem claro que existem ali questões sociais e políticas que estão querendo ser transmitidas, né? E aí essa imagem é um exemplo do manuscrito, né? Pode passar. E agora tentando entender mesmo quais são essas concepções de morte e de pós-vida que eu estou enxergando, né, nesse documento. Assim, o que toda a história dessa narrativa ela mostra é que, assim, para os gaélicos, a morte claramente não era um fim, né? Não era um fim, era mais como uma passagem, né? Você fazia uma travessia para um outro mundo, né? O mundo dos mortos. E, assim, dentro desse mundo dos mortos existia uma própria lógica, né? Um próprio tipo de funcionamento, existiam personagens principais ali. Então, assim, um dos pontos importantes de entender é que, apesar de ser uma história sobrenatural e tudo mais, essas histórias elas tinham um intuito educativo, claramente, né?
assim, elas procuravam ensinar valores, né, típicos dos clãs gaélicos, né, como coragem, lealdade, honra e tudo mais. Então, assim, eu entendi que falar da morte dentro desse documento, entender a morte, era uma forma de se comunicar e, enfim, de se manterem firmes dentro de uma comunidade que compartilhava mais ou menos as mesmas noções e tinha mais ou menos uma mesma noção de passado em comum, né? Esses clãs gaélicos. Pode passar. E aí eu tenho algumas hipóteses iniciais, né? De acordo com o que eu li chegando até aqui. E elas estão divididas basicamente em 3. Né? A primeira que eu entendi é que essa narrativa ela guarda elementos célticos antigos. Isso a gente consegue perceber. Porém, são elementos que, enfim, eu preciso fazer uma leitura mais acurada, mas que dá para perceber que são elementos um pouco mais adaptados ao contexto cristão ali do século XVI. Né? Uma segunda hipótese é de que manter esse mito ativo fazia parte de uma certa resistência cultural ali daquele domínio inglês. Assim. Eu não consigo ler esse documento produzido nessa época sem desassociar, né, de todo esse contexto que estava acontecendo. E a última hipótese é que a própria ideia de morte no texto ela pode ser lida como uma metáfora mesmo, né? Uma metáfora de sobrevivência gaélica, né? Uma espécie de resistência mesmo, dentro de todo esse período de tensão. E aí, eu trouxe uma citação, né, de um dos autores que eu estou lendo, né, para fazer todo esse levantamento, que, enfim, traduz muito e resume muito bem toda essa minha concepção. E aí ele fala: ao conservar a língua, os costumes e a literatura tradicional, essas elites resistiam ao projeto de assimilação inglês. A educação nas cortes era, portanto, um ato político. A preservação do gaélico e das genealogias assegurava a continuidade da identidade cultural. Pode passar. E aí eu chego nas minhas conclusões parciais, né? O que eu estou entendendo até agora. Então, assim, dá para perceber que a Ektanera, ela não era, assim, só uma história, enfim, de fantasmas ou algo sobrenatural, né? Ela funcionava realmente como um instrumento cultural que ajudava a manter valores e tradições, né? E, assim, ao mesmo tempo, ela reforçava uma identidade gaélica, né? Se é que a gente pode chamar assim, no momento em que, assim, essa identidade ela estava sendo pressionada por mudanças políticas, assim, bem grandes, né? O domínio inglês não era só um domínio territorial, eles queriam realmente, assim, tirar toda a cultura, né? Se subverter de alguma forma. E aí, pode passar. Essas são as minhas referências bibliográficas, né? Todo o levantamento que eu fiz até agora. Eu procurei trabalhar, assim, majoritariamente só com autores irlandeses ou com autores ingleses mesmo, para, enfim, saber qual era a perspectiva deles. E, enfim, eu também tomei o cuidado de... Esqueci o que eu ia falar, gente. Mas, enfim, essa é a minha bibliografia, né, parcial. Eu lembrei. E o que eu ia falar é que, assim, o que eu tentei fazer não foi mais uma análise do contexto histórico em si, né? Entendendo que a gente de medieval não tem esses acessos a essas fontes de uma forma muito rápida, né? Alguém falando, porque o século XVI era assim, assim, assado. Então, assim, o que eu tentei fazer foi mais um debate historiográfico e os historiadores irlandeses, né, contemporâneos, estão falando sobre o contexto da Irlanda do século XVI, né? O que tem em comum ali e o que a gente pode pegar para analisar a fonte. Pode passar. E aí, me encaminhando para o final, né, já finalizando, eu queria destacar que essa pesquisa que eu estou fazendo, ela é uma pesquisa ainda em andamento, né? Ela está em desenvolvimento. Eu estou no segundo semestre do mestrado e, enfim, ainda faltam muitas coisas para analisar.
Até agora, né, o que eu fiz? Eu trabalhei nesse levantamento bibliográfico, né, pensando num estudo do contexto histórico de Kona, né, em específico, e dessas famílias letradas, né, até porque, tendo a noção de que o manuscrito foi escrito por uma dessas famílias letradas, né, aquelas 4 versões, cada uma foi escrita por um membro de alguma família, porém todos da mesma região, né, da região de Kona. E, assim, agora o próximo passo, né, o que eu pretendo é mergulhar mais no texto, né, mais na fonte, tentar me concentrar na interpretação dessa fonte e relacionar essa narrativa com, enfim, o poder e a cultura gaélica do século XVI, né? Enfim, eu ainda estou dando os meus passos, mas no momento, assim, a minha previsão de futuro é ir por esses caminhos, né? Enfim, basicamente, entender como o mito, a morte e a identidade, de alguma forma, elas se cruzam aí dentro desse período. E é isso. Finalizei. Obrigada, Isis. Parabéns pelo trabalho. E agora a gente vai iniciar a rodada de dúvidas, perguntas, sugestões. Então, vou abrir inicialmente para quem quiser começar, tá? Também tem algumas perguntas para fazer, anotei aqui algumas coisas, trabalhos muito legais, parabéns a todos os comunicadores. E aí, quem quer começar? Bom, então eu tenho algumas perguntas. Já que eu estou aqui, vamos esperar, né, para ver se tem perguntas no YouTube, mas eu vou fazendo algumas enquanto eu posso, né? É só por uma questão, assim, de que o olhar do historiador, às vezes, é muito diferente do olhar do filósofo, né? Então, me perdoe, até se vão ser perguntas elementares, mas eu acho que para o público que não está acostumado necessariamente com uma discussão filosófica mais densa, eu queria saber do José Ricardo e do Iago que relação existe entre as ideias que os pensadores que vocês estão trabalhando com os aspectos políticos específicos do contexto em que eles produziram essas obras. E, ao mesmo tempo, como se deu a questão da receptividade dessas obras no momento da sua produção. É claro que hoje a gente fala de Ockham, fala de outros, né, filósofos medievais, até com uma proximidade que talvez no próprio período eles não tivessem, no período, né, da produção das suas obras efetivamente. Então, seria essa minha pergunta para o José Ricardo e para o Iago. Para o Gustavo, eu ouvi bastante da sua apresentação, né, o pensamento do Ockham e a questão de como a perspectiva corporativa, né, da sociedade, o rei como cabeça, né, dessa sociedade, e eu estudo textos jurídicos do século XIII, mais especificamente os do Afonso X, onde essa concepção está muito apropriada por espíritos. Na verdade, ela está ali já explicitada. A minha pergunta é: quais as fontes, né, em que o Ockham bebeu, no sentido de em que efetivamente ele se inspirou, direto ou indiretamente, não sei até que ponto você vai poder me responder, em que tradição ele se inspira para fazer essa discussão, né, que é uma discussão que está reverberando na obra dele, mas, ao mesmo tempo, está circulando como uma concepção, de certa forma, difundida no período dele. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Para Yasmin, a minha pergunta é mais assim prática, né? Eu sei que você está começando o seu trabalho, mas eu queria entender que relação mais efetiva você vê entre esse mito
E alguns... Isis, né, Marta? Para Isis, desculpa, anotei errado, perdão, tá? É que na hora eu saí escrevendo aqui, enquanto você estava apresentando. Então, Isis, que relação mais efetivamente você consegue fazer entre esse mito que está reverberando aí no período moderno, né, com os elementos medievais? E onde entra a questão da cristianização, por exemplo, entra nesse mito, quer dizer, na reverberação ou desse mito? Enfim, não conhecia, estou curiosíssima para saber. E para a professora Maria Cecília, quando traz Agostinho, nossa, né? Tem muita coisa para ser pensada, mas eu gosto muito da relação que o Agostinho faz entre a questão do mundo natural, digamos assim, né? Da reverberação do celeste no terreno, sobretudo na questão do pensamento político, do agostinianismo político, da apropriação que se fez, né, desse pensamento agostiniano. Então, a minha pergunta é: como, dentro da obra do Agostinho, no sentido da questão da alma, que a senhora trouxe aqui, a gente poderia falar de uma alma política, digamos assim, uma alma que reverbera para questões efetivamente de cunho político, humano, governativo, né? Então, é mais nesse sentido. Não sei se eu me fiz explicar, porque, como eu disse, né, não sou versada na filosofia, mas tenho muitas curiosidades em relação ao pensamento filosófico. Perfeito. Obrigada. Eu tenho uma... Você vai falar mais alguma coisa, Marta? Desculpa. Não. Eu me senti muito contemplado pela experiência do Superman, mas eu tenho uma dúvida para tirar aqui com uma professora filha. Então, deixa eu ver se eu entendi correto. O conhecimento, para ser alcançado, necessita de uma prática de si que envolve a fé. Está correta essa associação? Creo que la pregunta es para mí y no oigo lo que me preguntó Wendel. Sim, sou eu, professora Maria Cecília. Eu estou pensando para a senhora mesmo. Não, porque qual é a questão, né, que eu pensei? Talvez o argumento filosófico, né, a questão filosófica ajude a gente a entender o apreço que os medievais tinham, por exemplo, com os aspectos maravilhosos. Estou pensando aqui nas agiografias, né, Ju? Assim, porque você vê que conhecer a verdade envolve a tese, tudo aquilo que é resultado de prática cética deve ser visto como mais verdadeiro. Né? ¿Puedes Então, as visões escribirla en el chat, por favor, Wendel? O vos, Juliana? Eu acho que está com uma interferência no teu áudio. Quando você liga o microfone, vem uma voz assim secundária. Exato. Então tá bom. Tá bom, desculpa. Então, escreverla, por favor. Escrever, acho que seria melhor para ela, né, compreender. Eu posso fazer a minha, Ju? Também? Claro, Rose, claro. Obrigada. Responda em bloco, é mais fácil. Obrigada. Primeiro, parabéns a todos pelas palestras, pelas falas, né, pelas comunicações, que são verdadeiras palestras, né, porque o campo filosófico realmente nos atravessa de uma outra forma, e eu também me coloco no clube de não ser tão versada na filosofia. Mas me senti muito contemplada pelo que Marta colocou. E aí queria também fazer uma pergunta para a senhora, professora. Primeiro, parabéns, gosto muito de ouvi-la falar sobre Agostinho. É uma personagem que realmente traz muitas perguntas mesmo, indagações, né, para nós historiadores, né, há muitas...
contribuições dele na historiografia, enfim. Mas aí, ouvindo a senhora, e a senhora trouxe hoje um elemento, né, da confissão enquanto cuidado da alma, né? A senhora trouxe muito essa questão de Agostinho do cuidado da alma, né? Do conceito de cuidado da alma e a confissão, né? Nesse texto também, nessa sua fala. E aí eu lembrei de um texto bíblico da carta de Paulo aos Gálatas, que ela fala assim, né? Que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí, quando a senhora falou, né, da liberdade também, que o cuidado da alma, né, traz como um dos benefícios, né, a liberdade, a minha pergunta é a seguinte: eu posso entender que, para Agostinho, a confissão, enquanto esse cuidado da alma, é um recurso para se alcançar essa liberdade com a qual Cristo nos libertou? Enquanto um homem daquele tempo. O que eu quero dizer. Ele, de alguma forma, foi influenciado por esses textos mais antigos, né? Por exemplo, esse que eu mencionei, de uma carta paulina, por exemplo. Perfeito. Obrigada desde já pela sua resposta, professor. Gracias. Ahora vemos cómo Juliana organiza las respuestas. Tá certo. Bom, podemos começar na ordem, então, que foi feitas as apresentações, pode ser? E aí a gente segue, então, acho que fica um pouquinho mais fácil. José Ricardo, você consegue começar? Consigo sim. Bom, o que eu posso dizer sobre a recepção da obra específica, né, do Livro das Causas? Ela entra no contexto em que obras do Oriente estavam sendo descobertas, traduzidas e investigadas no contexto medieval, né? Então, nós temos o quê? Novos problemas que abrangem tópicos que até então não eram tão aprofundados. Desafio 1. E desafio 2, tentar reuni-los e interpretá-los pela lógica da fé cristã da época, né? Isso foi, por exemplo, com a recepção das obras do próprio Aristóteles, que o Guilherme de Moerberg, tradutor, que traduzia para Tomás de Aquino, fazia, tinha esse problema. Mas eu adiciono esse fato a própria recepção da síntese que Tomás fez de um aristotelismo, claro, com a sua originalidade, mas com os problemas neoplatônicos, digamos assim, que também fizeram parte da síntese tomasiana. Mas voltando a falar sobre a recepção da obra, uma recepção, digamos, que se deu dentro do campo acadêmico, como eu tinha comentado. Desafios. O autor incerto, e não era algo incomum, né? Há outro livro, por exemplo, bastante influente, era o dos Nomes Divinos, do Pseudo Dionísio Areopagita. Também a gente chama pseudo porque não é o Dionísio o qual Paulo fala no Novo Testamento, por exemplo. Então também não se sabe qual é o autor desse livro. Então, mas aqui também utiliza ele. Então há uma tradição que o livro das Causas faz parte, de certo. São pensadores cristãos, tentam fazer uma síntese a partir de leituras platônicas e neoplatônicas, porém Tomás de Aquino, certo, absorve isso, porque ele conhece Próclo, conhece o Dionísio Areopagita, então ele conhece essa tradição platônica e neoplatônica, claro, modificada por esses autores cristãos, mas tudo isso faz parte da síntese originária dele, né? Ele tenta abordar esses conceitos junto com o aristotelismo de academia dele, né? Então, uma recepção que integra, digamos assim, a síntese que Tomás deixa para a idade medieval. Para mim, travou aí também, né? Mas eu acho que ele tinha finalizado já a resposta. Tá, né? Então, podemos passar para o próximo, Gustavo? Pode ser você? Sim, podemos.
pergunta da professora Marta, né, sobre as fontes jurídicas do Ockham. Vamos ver se darei conta aqui. Na minha dissertação, esse texto é o terceiro capítulo da minha dissertação. Eu não tenho, assim, aquela familiaridade com os textos jurídicos, embora eu sempre queira acompanhar alguma discussão, mas eu tentei, ao longo dos comentários do Ockham, quando ele mobiliza os argumentos, tentar sempre estar colocando, né, a fonte de onde ele tirou. Então, de modo geral, né, embora Ockham também seja até interessante a questão das fontes jurídicas no Ockham, porque em alguns momentos ele faz críticas, né, a concepções jurídicas, o entendimento jurídico de algumas questões, principalmente contra aí os curialistas, né, ou os teóricos ali da Cúria Papal. Mas Ockham faz o uso, sim, em diversos momentos, na verdade, quase todos, e, de um modo geral, as fontes, né, na terceira parte do Diálogos de Ockham, elas vão ser aí, basicamente, a escritura, né, e as glosas, ordinária, e interlinear, e a colectânea, que é de onde aí o Ockham ele vai ter acesso, né, aos comentários feitos pelos padres da igreja, né, como geralmente ele menciona, né, uma autoridade como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório Magno. Então, ele vai estar retirando daí, e textos de direito, né, mais nomeadamente aí o Código de Justiniano, né, promulgado em 534, que está ali organizado nas 4 partes, né, o Código, né, que reunia todas as leis vigentes do Império Romano, na época, que ele sempre faz menção, a Digesto, as Pandectas, resumo aí, né, da jurisprudência romana, elaborado pelos juriscônsulos, desde o Imperador Augusto. Aí, em terceiro, né, as Institutas, né, um manual prático destinado aos estudantes de direito, e por último aí as novelas, né, que simula a súmula, né, das leis promulgadas desde então. E dentre, né, as fontes, né, que ele vai usando também, a gente vai encontrar aí o decreto, né, de Gratiniano, 1140, né, a glosa do Teutônico, o livro das Éssadas Decretais, né, de 1234, ali compilado pelo Raimundo Penaforte, e posteriormente ali sancionado pelo Gregório IX, né, em 1227. E a glosa, as decretais, e o sexto das decretais promulgado ali por Bonifácio VIII, em 1294 a 1303. Né, essas seriam basicamente as fontes, né, de direito mobilizadas pelo Ockham, que ele sempre retoma para fundamentar algum ponto, ou para criticar. E depois a gente tem textos, né, também de cunho filosófico, né, a Ética Nicômaco, a Política de Aristóteles, que frequentemente vai estar presente, né, nas discussões políticas, embora ele não faça um comentário explícito, né, a Política de Aristóteles, mas ele sempre vai estar usando da filosofia aristotélica, e alguns textos ali também de caráter histórico, né, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, as Vitae, né, ou Legendae Sanctorum, e a História Escolástica ali de Pedro Comenstor. E, lógico, os textos ali, né, falando principalmente da questão da plenitude potestatis, né, no qual ele dá o exemplo ali de 5 teorias, né, 3 ali curialistas, uma que é a dele, que é a final, que é o texto que eu apresentei no evento passado, e a anticurialista, que estaria mais vinculada aos imperialistas. Então ele sempre vai estar
usando textos aí de natureza também hierocrática, né, dos contemporâneos, ou do século XIII, principalmente dos teóricos do século XIII ali, que escreveram, né, tratados políticos para estar rebatendo, comentando, né, Ptolomeu de Luca, Tomás de Aquino, o Egídio Romano, o Agostinho Triunfo, Álvaro de Paz, que é seu contemporâneo, também Marcílio, né, que está refugiado junto com ele na corte, e alguns ali também de Miguel Sesena, né, da ordem franciscana. Mais ou menos, acho que isso, das fontes usadas na terceira parte do diálogo. Obrigada, Gustavo. Pessoal, o Lucas pediu para lembrar, cada vez que vocês forem responder as perguntas, se vocês puderem abrir as câmeras por conta da transmissão, tá bom? Gente. Marta, nós temos até que horas? Podemos atrasar um pouquinho a próxima? Como é que a gente faz? A gente tem mais uns 5 minutinhos, então espero que as pessoas sejam bem breves para responder, por favor. Breves nas respostas, por favor, tá? E a sua vez. Bien rápido, creo que me toca a mí. A Marta. A todos, muchas gracias por las preguntas. Me gusta mucho lo que dijo Marta de un alma política. Efectivamente, hay una dimensión política porque el alma tiene un teatro de combate que es precisamente imponer su imperio, su autoridad sobre el cuerpo, sobre los placeres, sobre las pasiones, porque los placeres y las pasiones, en el mejor sentido griego, enturbian las posibilidades del alma. Esa es una dimensión del hombre, antropológica, cuidar su alma para volverla fuerte y que esa fortaleza le permita imponerse sobre el cuerpo. En relación a una política social, toda la historia de la espiritualidad en Occidente, desde los griegos, desde Platón, pasando por Aristóteles, como Gustavo acaba de recordarlo, supone que el que gobierne la ciudad debe ser un sujeto ético. Y para devenir un sujeto ético, responsable de sus actos, es necesario cuidar del alma. Para Rosian, efectivamente, podemos pensar en ese legado bíblico. La confesión, el hablar de uno mismo, implica una terapia para el alma. Tiene que ver con una cura. Hay una dimensión terapéutica. El alma se salva, se cura y ya mismo lo conecto con Wendel en la medida en que se cura, hay libertad. Libertad porque no se depende de la tiranía de lo superfluo. Decir de sí las cosas es lo que Foucault llama un acto de veridicción. Hablar francamente desde uno mismo. Y no en vano, el propio Foucault toma
la experiencia del psicoanálisis como una práctica de uno mismo. Muchas gracias a todos los que me han preguntado. Obrigada, professora. Iago, você e depois Isis, se puderem ser bem breves, a gente agradece. Então, pelo que eu lembro, obrigado pela pergunta. Pelo que eu lembro, foi a respeito da recepção histórica, né, da obra que eu utilizei. Eu estou estudando principalmente a prima secunda da Suma Teológica, que é a questão 94, que é a respeito da lei natural. Está ali dentro do Tratado da Lei, que é mais ou menos a questão 90 a 95, por ali. E esse Tratado da Lei de São Tomás, de início, as obras de São Tomás, eles não tiveram uma repercussão, digamos, universal dentro dos escolásticos, né? Na verdade, São Tomás ele teve uma dificuldade de ser aceito em certos grupos, principalmente os franciscanos, e do que a gente chama também do movimento do agostinianismo. No entanto, já no século XVI, o Tratado da Lei já vai ser bastante aceito e estudado. Tanto é que os teólogos que a gente chama de teólogos do período barroco, ou da Era de Ouro, né, o ciclo de ouro, da escolástica, que vão tratar justamente a respeito do início dos estudos de direito internacional, direito dos povos, direito das gentes, né, da época das descobertas da Nova América, da América, né, perdão, do Novo Mundo, né, das descobertas do Novo Mundo. Esses teólogos, né, os salmaticenses, do pessoal da Universidade de Salamanca, né, Francisco de Vitória, e outros, eles vão se fundamentar nas obras de São Tomás de Aquino como o principal fonte mestre, né? Então, quem estuda a questão das discussões escolásticas da lei natural com respeito às descobertas do Novo Mundo, né, da descoberta da América e a questão dos direitos dos povos indígenas e tal, os escolásticos da época se basearam principalmente no Tratado da Lei de São Tomás de Aquino, que é esse que eu estou estudando. Isso é uma das repercussões históricas da época, assim, mais perto da época de São Tomás, mas, entre aspas, não é perto, né, uns 300 anos, mas foi uma grande repercussão. Obrigada, Iago. Isis, você queria, para a gente encerrar. Então, pelo que eu lembro, né, sobre as características do medievo na fonte, assim, eu acho que certas características, elas remontam mais aos celtas, né, então vai um pouquinho mais para trás, então, são elementos próprios da mitologia mesmo, né, existem nomes de entes féricos, né, que são os personagens mitológicos na mitologia irlandesa, a própria forma como a história é montada, né, alguns teóricos analisaram como se fosse realmente dentro daquele ciclo da jornada do herói, né, muito presente também em outros contos medievais. E, assim, eu ainda preciso fazer uma leitura muito mais acurada, mas, principalmente falando do cristianismo, né, onde eu quero fazer essa conexão é justamente falando sobre o ritual que acontece, que é o ritual de Samhain, que, assim, algumas análises, né, existem algumas linhas teóricas que já conseguem entender que existiu uma associação dentro do calendário litúrgico, né, que a gente chama de 3 dias da morte, que é a véspera de Todos os Santos, o dia de Todos os Santos e o dia de Finados. Tem gente que acredita que foi um pouco da apropriação desse festival, né, pela igreja, e principalmente porque esse festival ele se tornou a releitura contemporânea do Halloween, né? Então, assim, eu estou tentando conectar essas partes, assim, eu sei que é uma coisa muito trabalhosa, é muito difícil, mas, assim, tentar entender até que ponto que o cristianismo estava ali, sendo influente,
da criação dessas narrativas e tudo mais, e até que ponto esse festival celta se encontra dentro do calendário litúrgico e como que ele se tornou essa festa completamente americanizada, importada para a gente, que é o Halloween. Né? E é basicamente isso. Obrigada, Isis. Obrigada a todos vocês, comunicadores. Obrigada novamente pelo convite. Wendel, Marta, Rose, Rodrigo também, que não está aqui, Ana Paula, mas vocês sabem que é sempre um prazer participar e compartilhar com vocês. A gente que agradece, Juliana. Muito obrigada pela sua condução. Agradecemos muito a todos que participaram dessa mesa. A troca é sempre o melhor momento, mas também, infelizmente, tem que ser rapidinho, porque a gente vai começar a próxima mesa. É a última mesa do evento, né? Nós terminamos as mesas de trabalhos, né, de comunicações hoje, mas como foi lembrado no início, o evento não termina hoje. Amanhã teremos a conferência de encerramento e teremos o lançamento do livro, tá? Então, muito obrigada a todos, e você que está aí no YouTube, tem mais uma jornadinha aqui, mais um pedacinho, mais uma mesa para você acompanhar até o final do dia, tá bom? Muito obrigada, gente. Excelente trabalho. Valeu.